أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله non louva Allah, Criador e dono de todo o universo, tudo que aqui existe e pertence a Allah, e também Ele que rei de dia de juízo final. E também não roga nele Allah bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos seus companheiros, sua família, aqueles que ajudam como aqui na Chiganta, aquela mensagem que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, e confia entregar para a Chiganta humanidade. Suma que nós sabemos, e pena de Deus para toda a humanidade que foi, Deus manda profeta Muhammad, com outros profetas também, para bem guiar o homem, sempre que o homem está na desvia, para bem mostrar ao homem qualquer caminho de salvação. Alhamdulillah, no cana cansa louva Deus também para vida que saúde, tempo e oportunidade também que dá no não poder estar na partilhar história, conhecimento islâmico, não fala dos grandes homens que deixa ser legado no Islã. Não louva Deus para aquilo, no cana cansa louvar. E suma que nós sabemos, nós está na quase na última parte de vida de Ali ibn Abu Talib radiallahu anhu. Nós fala dos grandes sahaba, os grandes homens que disse se legaram no Islã e durante o tempo que ele vive. Se não lembra na parte que passa, onde nós fala daquele problema que acontece entre alguns sahabas, suma nome Aisha, com Ali, que guerra que acontece na sua metade, onde que Aisha com Talha, essa é marcha para pesquisar com alguns sahabas e vai protestar, coisa de vinga morto de Osman ibn Affan. E bem cai, onde que problema faz na sua metade, que intenciona guerra acaba para fazer e Ali passa parte e liberta nome Aisha e mandá-lo com seguranças para levantar Aisha para Madina. E Ali, antes de ir para aquela batalha de camelo, que enfrenta aquele gentes que vem, Ali estava na marcha que não fazia para Damascus. Damascus para ver de como e tem desentendimento entre Ali e Muawiyah. Muawiyah, na altura, ele que era o governador de Damascus. Porque se não lembra, na altura de Abu Bakr, Damascus estava já para conquistado, de que Abu Bakr acaba para morrer. Ou seja, Damascus na conquistado, Abu Bakr acaba só para morrer. E Omar nomeia logo Yazid ibn Abu Sufyan. Yazid, filho de Abu Sufyan, para ser do governador de Damascus. E Yazid morre, Omar passa parte e nomeia irmãozinho de Yazid, que é do Muawiyah, para Muawiyah ser do governador de Damascus. Isso é que nós sabemos também Muawiyah e faz parte de Banu Umayya, que na história é falado como Allah subhanahu wa ta'ala dadiva Banu Umayya na parte de política, desde tempo de ignorância. Então, como falava já, Yazid nomeado para Abu Bakr na morrer, dava já indicação de Yazid e Omar seguir aquela orientação de Abu Bakr, de que nomeia Yazid como governador de Damascus, e Yazid morre, ser monsinho, torna governador que Muawiyah é do estudo e filhos de Abu Sufyan, que era um grande inimigo do Islã, mas ele acabou para também converter na conquista de Meca. Então Muawiyah, como fala, Muawiyah estava na Damasco e ele que era o governador. E Ali toma o califado, Ali sendo khalifa depois de Osman ibn Affan, Muawiyah sendo aquele gente que contesta logo, que reivindica, que critica, para falar Ali de como Ali tem que posicionar o mais rápido possível para poder justa conta aquele gente que assassina Osman ibn Affan.
E aquele ambiente que muito estava direito na sua metade, de que Ali para se parte e decide manda outro governador para vai substituir Muawiyah na Damascus. Nasi Muawiyah era o governador e Ali manda outro sahaba para vai substituir Muawiyah. E Muawiyah, aquele sahaba chega, Muawiyah nega e caceta recebe aquele sahaba, e caceta recebe carta de Ali. Aquele é o motivo que foi, no momento que Aisha marchava para vai protestar, Ali estava já para vai justa conta com Muawiyah. Então, Ali, nessa metade que Muawiyah, coisas que estava direito, para ver de Muawiyah na contesta, suma que Muawiyah próprio fala nessa história. E fala de como ele, e que como é na contesta, de como é na contesta Khalifado, de como Ali Kamasel. Ali Masel estatuto no Islam, mas ele que aqui na contesta, Ali tem que justa conta com aqueles que assassina Osman ibn Affan. Isso é que Ali, o que se do governo Khalifa, e muda capital islâmico e muda para Kufa. Antigamente, aquele outro Khalifa tudo está vivo na Medina. Na Medina que está dando orientação, o que Ali fazia, Ali mudando a capital para Kufa. Então, Muawiyah que Ali sempre mau estar estabelecido na metade, Muawiyah na reivindica quem que mata Osman ibn Affan, porque Osman ibn Affan e Banu Umayya, suma eles e primo. Então, Ali para se parte sempre fala de como ele nega fazer justiça a quem que mata, mas milhares de gente que vai. Naqui milhares de gente, alguns gente que envolve, que vai assassinar, ninguém quer saber que eles iam aqui. E se viram gente que vai, mas quer saber aqueles culpados de sangue do Osman ibn Affan, aquele que motivo que foi Ali demora para agir naquele sentido. Então, esse mais ou menos para nós olhar problema que criado, que bem cria problema entre Ali com Muawiyah. Porque sahabas, eles e pecadores, mas e perfeitos, tudo pecador tayara. Sahabas politicamente tem ser falhas que fazer politicamente, mas é problema e que era a akida e que era na parte de teologia e que era na parte de Islam, mas sim na parte de política, na parte de governação, quem que na governava, quem que na troca. E ali nessa parte, o que ele sinta e decide trocar, e que só Muawiyah que decide trocar manga de outros sahabas e manga de outros governadores, mas Muawiyah recusa e nega, e acaba ver como e Messi vai ser o califa no lugar de Ali, mas sim e fala, ele Messi, e tem que fazer justiça àqueles que matam Osman ibn Affan. E Muawiyah para a história, e dos últimos gentes que converte, para ele se converte na conquista de Meca. Na altura da conquista de Meca, aquele gentes que o profeta Muhammad sallam fala, por da voz, suma que Yusuf alayhi salam por da sermões, assim que a menina por da voz, Muawiyah faz parte daquele gentes. Mas Muawiyah também era bom sahaba qualquer, bem considerado sahaba, para ver que também vive com o profeta Muhammad sallam. E depois de converter, alguns momentos o profeta Muhammad sallam convidá-lo para escrever versos do Alcorão que narrava. Então esse para nós estatuto do Muawiyah também, é que aquele sahaba de elite, mas também é um sahaba. Então, e além de como é um sahaba, ele cunhado do profeta Muhammad sallam. O profeta Muhammad sallam casa-se irmã, nome de Habiba. Habiba, esse é irmã. Então, e cunhado do profeta Muhammad sallam. Mas, suma que nós somos sempre inimigos do Islã, ele busca sempre qualquer apontadeiro no Islã, ele fala problema de Ali com Muawiyah, e com Zadina de tempo, e problema de Banu Hashim com Banu Umayya desde tempo de ignorância. Para ver como Banu Hashim com Banu Umayya e era rivais tempo de tribo de Hashim com tribo de Banu Umayya e era rivais, mas aquilo que está fazendo e gente que vem de mesmo sangue, para ver eles é bem de Abdi Manaf. Se não lembrar de Abdi Manaf, tem 3 filhos. E tem nesses filhos, tem 3 filhos machos, com Abdi Shams, e tem Hashim, e tem Muttalib. Então,
e tem 3 filhos machos. E Abdishams que padi Umayya. E Hashim padi Abdul Muttalib que ser o dono do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, tribo de Muawiya, Osman ibn Affan, eles que vêm de Abdishams, irmão de Hashim que padi Abdul Muttalib, dono do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse panoja, ligação de Banu Umayya, tribo, povo, escuta lá, tribo do Umayya que Hashim, suma que eu estava falando Hashim e Banu Abdul Muttalib, é tudo faz parte. Então, esse panoja também ligação que eles têm, antenes que aqueles inimigos do Islam pegam, falam como problema de Ali que escuta lá e que rivalidade de tempo de ignorância que seja tribalismo, mas a nós muçulmanos nós sabemos como e que aquilo no fundo que existe que acontece na metade, Muawiya ne reivindicava para vingar morto de escuta lá de ser primo que Osman ibn Affan. Então Muawiya durante o tempo que manda dentro que ser o governador na Damasco e ser governador mais de 22 anos. Esse para nós como Muawiya que faz o governador tempozinho, mas sim e tarda na governação na Damasco. E suma como falar na repetir Muawiya que reivindica califado durante o tempo de profeta de Ali, mas sim depois de Ali que vem intitula-se cabeça que proclama califado. Mas na altura de Ali que ele proclamava e que ele reivindica e para vingar quem que mata escusala. Então, hoje Ali manda substituir escusala, manda troca Muawiya nega, Muawiya falar de como ancana seta, escusala para Muawiya entender como talvez Ali tem outras coisas que podia outra intenção depois de depois de seta aquilo escusala troca que Ali pediu. Então nega que ele queria aqui problema, suma como falou que Aisha na vai para lá, hoje Ali na marcha para vai justa conta que Muawiya depois ir vai bem contra que Aisha que escusala a contrária que fazia que bem na que bruta de fitina de que isso é o primeiro bias intencional e que não tem escusala intencional muçulmanos guerra entre outro e que intenção mas problema de Ali que Muawiya que na bem ser guerra que intencionado na sua metade. Então hoje aquilo que sudo na cura Muawiya faz campanha para vingar morte de Osman ibn Affan. E Muawiya que durante aquela campanha que na faz ina mobiliza gente para demora que Ali na demora para poder justa conta para poder fazer justa conta que eles que mata Osman ibn Affan. Só que não lembra, gente de Kufa está envolvido na morte de Osman ibn Affan. E dos alguém é Muhammad ibn Abu Bakr. Ali que queria nessa casa. Mas Ali, aquele tempo que Muhammad na queria mandar para o Egito, suma governador na dos áreas de Egito, Ali que se tem mais controle de Muhammad. E o Osman se casa invadido, Ali manda Hussein e Hassan para defender Osman. Então Ali é culpado para o comportamento de Muhammad ibn Abu Bakr. E Muhammad Abu Bakr estava que Ali aquele tempo na Kufa com outros gente. Então Muawiya faz parte e continua a fazer campanha de que mobiliza gente para justa conta se Ali kana justa conta ante ele na prepara e na justa conta com aquele gente de Kufa que mata Osman ibn Affan. De que Banu Umayya se tribo próprio é toma aquele camisa que Osman ibn Affan matado que tem aquele sangue tudo do Osman ibn Affan e põe num lugar público para gente bata hoje. E também é toma dedo de mulher de Osman ibn Affan, se não lembra a história do Osman ibn Affan, o que mata Osman ibn Affan se mulher na ilha. Que ser o que cristão que Aisha convence e abraça Islam e bem casa com Osman ibn Affan na ilha, o que vai defender esse homem e cortar o dedo. Então aquele dedo também toma que dedo e põe na público só para poder alçar moral de gente. Então, que coisa fazer com que gente não é que coisa e mais não queria revolta dentro de seu coração. E assim que gente de Damasco é com se mobiliza
para justa conta com gente de Kufa. E Ali estava na Kufa. Então Ali também desse parte e marcha até num lugar que é chamado Sifin. E bem até num lugar que é chamado Sifin, num campo grande que está nas zonas de Iraque. Atualmente está nas zonas de Iraque, Sifin. E vai ter naquele caui chegala na mês de Dhul-Hijjah. Suma que nós sabemos, na Dhul-Hijjah, na ano 36º, 36, depois de imigração, e vai e chega lá aqui a campanel. O que ali acampa na escola Sifin, e acontece que ele é mês sagrado com mês que Sharia que está permitindo para gente guerra. Sharia que está permitindo para gente guerra naquele mês. E depois de Dhul-Hijjah, outro mês seguir também é Muharram. Muharram também Sharia que está permitindo guerra. Então, durante aqueles 2 meses, manga de sahabas de elite é envolvido na negociação na sua metade. Na falei eles como, vou para. Vou não ganha nada que é problema, vou ter que parar problema para você sentar o papel. Soma 2 irmãos na Islã. Mas, ele luta o máximo que pode, Ibn Abbas, Abu Huraira. Abu Huraira chega ao ponto para de falar Muawiyah. E fala, mas qualquer motivo que pode resistir se ele, Khalifa, você tem que obedecer. Muawiyah fala ali como, amiga como, não reivindica Khalifado, riba de Ali. E como, não punha a cabeça no nível de Ali. Mas a mim, não é escusa lá que não reivindica, e para Osman ibn Affan fazer justiça a se morto. Então, sahabas tenta o máximo que pode para poder fazer aquele problema para que chega ao ponto de sangue dharma, mas é que conseguir de que e chegou uma altura Ali com Muawiyah decide de como tem que guerra. Decide como tem que guerra. Então, essa é uma história, essa é uma parte triste da história, não é que muçulmanos intencionalmente primeiro viés muçulmanos na guerra. Se não lembra primeiro aquilo outro que aconteceu, Osman ibn Affan nega responde e matado. Aqui rebeldes. Osman nega responde e matado para aqui rebeldes. E segundo viés que aconteceu e que é intencional, que aconteceu nessa metade Aisha com Ali e que é intencional, que gente que estavam nessa metade, que eles que metem eles, que é problema fácil, de que atacar acampamento de Ali, atacar acampamento de Aisha de noite, que eles entram na guerra e cada quem pensa, outro que manda, outro que ataca seu companheiro. Então, mas é outro lei, esse primeiro guerra com muçulmano, parte de muçulmano decide é na guerra com outra parte, outros irmãos muçulmanos. Primeiro viagem na história. Então, logo naquele dia que Ali manda mensagem e fala escusa lá, e fala Muawiyah, então gosta de preparar. Muawiyah, dia seguinte, Muawiyah cedo para amanhã, é que era de noite. Para amanhã, Muawiyah cedo, primeiro alguém que lança ataque a batalhão de Ali. Assim que guerra começa, durante 7 dias, quase 7 dias, durante quase uma semana, é na guerra. Durante uma semana, quase uma semana, que gente na guerra. Mas é que estava na guerra para ver de diferença de religião. Eles tudo mesmo coisa, mesmo la ilaha illallah, que está testemunha. Mas é na guerra para ver de divergência política. É na guerra para ver de divergência que tem, divergência de opinião que eles dois têm. Que lá que põe eles é na guerra. Ali nunca fala Muawiyah e kafir. E Muawiyah nunca fala Ali e kafir. Mas é na guerra para ver como tem uma opinião diferente, politicamente. Então, guerra fácil, durante a guerra, e tu sumunhado como a hora que a gente de Ali, a hora que a raça vai ser cadáveres, essa raça, qualquer muçulmano, qualquer grupo que olha, seja o grupo que faz parte do batalhão de Muawiyah ou de Seles, para ver como eles são de muçulmanos. E também parte de Muawiyah também está fazendo a mesma coisa. A hora que a raça vai cadáver, está tudo cadáver é raça. Que seja, e ser tropas, e se tropa ou é quase tropa.
E além de que também durante aquela batalha que fazido, eta para na hora de raça, é raça. Hora raça tá chegava, eta para a batalha, tudo dos lados, tudo dos ala, tá para é raça. Então assim que a guerra continua, durante dias e dias, quase uma semana, guerra faz durante aquele gente, e durante aqueles dois grupos. E registrado, número de gente que morre naquela batalha, e mais número de gente que morre na tudo batalha, uma junta tudo batalhas, de tempo do profeta Muhammad sallam, até naquela altura, tudo batalhas que muçulmano passa, milhares de gente que morrem naquela batalha. E outros historiadores também, mais de 40.000, 50.000 corpos de muçulmanos que caem naquela batalha. E naquela batalha, o número de gente que morre e tio demais. E suma que o profeta Muhammad sallam falou um bias. E fala como o mundo cana vai acabar. Enquanto 2 batalhões de muçulmanos, de irmãos, quando tu sumunha a mesma palavra, enfrentam outro. Então, manga de sábios está falando e não refere a aquela batalha. E ser batalha sangrento de que irmãos muçulmanos não matam outro. Para ver divergência, para ver diferença de opinião. E como Ali fala de como encana fazer, encana vinga morte de Osman ibn Affan. Ali que fala encana fazer, mas Ali fala para dar tempo. E Muawiyah que teve paciência de pera. E que que acontece. Mas eles todos consideram outro muçulmano. E durante aquela batalha, e chegou um dia que Ammar ibn Yasir, se não lembra de Ammar ibn Yasir, filho de Sumayya, com Yasir. Sumayya que ser o que primeiro mártir de Islam, que se filho macho o nome de Yasir, nessa altura, e era o homem grande. E na beijo, e participa nessa batalha e guerra na parte de Ali. Ele apoia Ali. Outros sahabas, como Amr ibn As, que ele apoia Muawiyah. Então, um dia durante aquele dia de batalha, Ammar ibn Yasir pede. Oche bibiliti, Ammar ibn Yasir bibiliti. Oche bibiliti, e fala gente de como aos nascer no último dia. Aos na morre aos. E fala Ammar, como conseguiria como buna morre aos. E fala lembra o profeta Muhammad sallam sempre está falando. Abu Ammar, toma cuidado na visão. O último bebida que buna bebe antes de morrer, e nascer do leite. E depois em beber leite em sinte dentro de mim, aos nascer no último dia. O profeta Muhammad sallam conta Ammar é coisa, todo mundo civil. Porque coisa que o profeta Muhammad sallam está chamando sempre atenção. Então, o Ammar vai para campo de batalha, Ammar ibn Yasir, Ammar acaba para matado na escusa para tropa de Muawiyah. Lá que Ammar ibn Yasir, que grande sahaba, por meros gente se convertido a Makkah. Homem que se papé que se mame, ser o primeiros gente que matado para via de Islam. E chega à altura e participa nas batalhas, e participa na Badr, Uhud. Tudo é coisa daí, sahaba de elite. Mas, e chega à altura de que ele também acaba naquela triste batalha, que batalha de Siffin. O Ammar ibn Yasir, matado na batalha de Siffin, que hora, parte de Muawiyah, com parte de Ali, principalmente parte de Muawiyah, é para logo guerra, morto de Ammar ibn Yasir é um sinal para aquela batalha. E sinal para o profeta Muhammad sallam está falando a Ammar, toma cuidado para o último que kuna bibi, elite e também rebeldes na matau. Aqueles que revoltam na matau. Então,
logo aqui kusa fasi e vai riba de Muawiyah e fala Muawiyah a não se rebelde, a não está na, a não noiara. Muawiyah fala e tira desculpa e fala não caiara. E cá nós que mata Ammar. Quem que mata Ammar e quem que tisil para campo de batalha. E na ferti a culpa para parte de Ali, mas esse vídeo como unanimamente próprios sunitas, xiitas que elas que gostam de, escusa lá, Muawiyah. Muawiyah está chamando até kafir. Astaghfirullah, está chamando kafir. Mas sunitas próprios está falando Muawiyah, de como Muawiyah yara. Para de morto de Ammar e referência de aquela batalha. O profeta Muhammad sallam contra rebeldes na matou. Para ver como aquela batalha é dividido, o profeta Muhammad sallam sempre lembra da gente da três coisas, três grupos. E falou grupo nesta certo, aquele outro grupo na perto da verdade, aquele outro grupo na yara. Nesta na parte de gente que yara. Então, sabe, você dividir na três grupos, e grupo de quê? Grupo de Muawiyah e grupo que yara. Grupo de Ali e como também e grupo que está certo 100%. E grupo que está na metade, que perto da verdade. E grupo de verdade, o profeta Muhammad sallam fala, aquele grupo de verdade, aquele grupo de gente que sabe como, a hora que fitina chiga, é que não participa, é não fala se boca castala. Aquele gente que está na verdade. Aquele outro grupo perto da verdade, aquele outro grupo está na mentira. Então, assim que gente classifica, grandes pensadores classifica esses três grupos. E Muawiyah, hoje aqui coisa fazer, Muawiyah se gente suru lanta é panha se lanças que tem, se espadas que tem, aquele tempo Alcorão que tem, a cópia que tem, e que assuma Alcorão que não tem negócio, que ele é bruta de papel, coisas que escrevido com couro de camelo, e que assuma Alcorão que não tem os pequeninos, e coisa grande. Ele suru lanta pois se lanças, se espadas, e alça Alcorão riba, com o símbolo de como não respeitar Alcorão, não sinta no papel, não faz justiça na base do livro. Então, Ali fala o seguinte, diz como, a mim alguém que toma o Corão suma minha guia, não cana nega coisa. Assim como Ali também baixa a espada, para se dizer o seguinte, baixa a espada, Ali manda Abu Musa al-Ashari, radiallahu anhu, e Muawiyah manda Ammar ibn Yasir para ir fazer negociação sobre aquela batalha. Então, assim, na negociação, chega a conclusão de como e que vale a pena continuar jamais naquela guerra, assim que deixa aqui problema, para passa, para sentar e papiado e conversar, para no fundo, e dos irmãos muçulmanos que estão na mata outro. E Ali desse parte e volta para Kufa, e Muawiyah volta para Damasco, mas nunca mais essa relação torna. Nunca mais essa relação cedo de bem na sua metade. E Muawiyah continua sendo governador na Damasco e Ali continua sendo Khalifa. Muawiyah nunca reivindica de como ele Khalifa no tempo de Ali. Assim que coisas continuam e Ali hoje volta e vai ter outros problemas que não vamos falar dele, que vem dando se morto e ele que Muawiyah nunca mais é guerra, mas Muawiyah sempre mantém governador na Damasco. Então, suma como falava já, elites de sahabas, maioria deles que participam naquela batalha. E Ammar e elite, Ammar se morto que faz sinal, que mostra sinal de como a escusa lá Muawiyah estava na parte de gente que era, que está certo, e Ali está na parte de gente que está na verdade. E dentro des dos gente, dentro des dos sahabas, como fala, se problema é que como son na chama se companheiro kafir, mas se problema é que tem divergir na opinião na fazer justiça ou vinga morto de Osman ibn Affan. Então, depois ele decidiu fazer paz nessa metade, cada quem volta para se excusar. 3 anos depois, durante aquele tempo, Ali fica nessa parte, Muawiyah fica nessa parte, Muawiyah cana obedece
Kana obedeci la ordem de Ali, continua sendo suma governador. Então, o que coisa fazer? E que tarda, dentro de Kufa, problema de Islam sempre surge na Kufa. Kufa é sendo centro de problema na Islam. Desde a morte de Osman ibn Affan. Gente de Kufa que sai, atualmente está ficando no Iraque. Gente de Kufa que sai, junto com Egito, é bem. Problema de Muawiyah com Ali, Kufa mati, e dentro de gente de Kufa mais que bem sai Ali atrás. O que acontece? Grupo de gente é dado só é revolta contra Ali. Kharijai, que é do gente que revolta contra Ali. Então, é revolta contra Ali, é sair, é vai para lugar chamado Harura. O que vai para Harura, é quando se chama se nome Ashura, que é do gente que devotos, ou gente que binde a cabeça para Allah. Isso é que não é esse tempo, é Estado Islâmico como que é cedo. Então, mesmo coisa que acontece, que o tempo, esse, o primeiro esses da Khawarij, que esses da que não pode falar, só que não está chamando eles aos, é terroristas. Esse primeiro viagem na história, que não faz grupo, é revolta contra líder muçulmano. Isso é que nós sabemos, o profeta Muhammad sallam sempre chama gente de atenção. E fala que gente nasceram gente que não recita o Corão, mas o Corão cana chiga se coração. E gente que não jubi se raça bono e se raça é uma raça bonito. É não junho direito, que tem inveja eles, mas se entrada com saída dentro do Islã nasceram uma flecha. E gente que sabe como é que tem nenhum tipo de conhecimento. Bocano de elites de teólogos que eles, mas ele interpreta versos do Alcorão dessa maneira. Isso é que nós já os Estado Islâmico, Al-Qaeda, tudo como que é comportamento. Exatamente esse comportamento onde que está, toma versos do Alcorão e interpreta dessa maneira, e muda a cabeça de jovens, emite jovens na ataque bombista. Então, que vai para aquele lugar, é fala assim de como eles é na protesta contra Ali. É na protesta contra Ali para certos comportamentos de Ali. Naquele comportamentos de Ali, é fala de como é na protesta contra Ali para ver como Ali luta e faz duas guerras, que são guerra que Aisha, com caravana de escusa lá, que batalha de camelo, com Sifin, mas e que recupera e que faz prisioneiros de guerra e também e que recupera nem materiais de guerra. E tá apanha bagintes e tá larga gente. Depois também outra coisa que é protestar, fala assim de como o que Ali na assina tratado acordo de paz entre ele e Muawiyah e que escreveu Amirul Mu'minin, que é o líder de muçulmanos, líder de crentes. Mas se fala essa carta na nome de Ali, na nome de Ali, essa carta no nome de Ali e continua. E fala a terceira coisa também, Ali permite homens sinta para negociar. Que manda Ali que deixa para o Corão fazer justiça. Esse é dos pontos que reivindica contra Ali. É quando fala mal de Ali, essa é vai para aquele cauco chamado Harura. E o profeta Muhammad sallam suma como fala baja e chama baja atenção e gente que não lê o Corão, mas que não entende o Corão. É na toma versos é fácil de ser maneira. Então, o que coisa fazer, Ali fala, sabe que tem problema, Ali ainda permite para eles, é também ter cufa, é viver, está à vontade. Porque Ali entender como é não conseguir menda, é não conseguir mudar seu comportamento com o tempo. Mas o tempo passa, é que faz aquilo, é na piora cada dia. Se é na piora, Ali manda Ibn Abbas. Ali manda Ibn Abbas, onde que fala Ibn Abbas de como
vai o vai fazer vai papia cases, vai negociar cases, o sibi que miste no fundo, vai contar o que miste. Então, Ibn Abbas fala, está bem que tem problema, aquele dia que Ibn Abbas na vai, Ibn Abbas profumato que está direito, e viste direito. Oke viste e vai volta de 2 horas, para ver de que, para ver 1 hora que ela está fazendo, vai estar descansa. Ante vai que hora, e chica, Ibn Abbas como e chica e obi eles ena suma hora que bagueiras na face, ena lei al-Quran, e gente se na lei. E terroristas, não por isso eles aos como que chama Khariji, terroristas aos, mas e gente que tá lei al-Quran. Se pode eles ainda praticam Islam, buna tem inveja, não fala, uau, e gente esses têm Islam tudo, mas está contra, nada casta neles, e bom conversa só. Nada casta neles, fé casta dentro deles, e piores inimigos próprios de Islam, sabia? O profeta Muhammad sallam fala, em vez de matar inimigos de Islam, ele vai matar próprios muçulmanos. Então, ocha, Ibn Abbas chegala, primeiro que fala Ibn Abbas, ele fala, mas como que o viste assim, como que o viste bonito assim? Logo Ibn Abbas fala, ele disse, como que a boca lembra governador de Bahrein, ocha manda profeta Muhammad sallam aquele camisa, que o profeta Muhammad sallam viste, todos os sahabas da volta dele admira, se roupa que viste. E também Ibn Abbas, esse verso do Alcorão fala, ele disse, como Allah subhanahu wa ta'ala fala, para desfrutar, não de forma arrogante, mas que Deus identifica o pecador. E que tem problema de desfrutar, de comer bem, ou vestir bem, que ele é pecado. Para o pecador muçulmano, para comer direito, ou vestir direito, que ele é pecado. Então, e não mostrar que Deus dá de volta, para sofrer daquilo, que ele é pecado. E deles, exemplo de que maneira que as coisas vestem, logo só rabide fala, e fala bom argumento que as boca e recita verso do Alcorão de que Allah subhanahu wa ta'ala fala de como Quraysh e gente que tinha o argumento. Para nós ouvir verso que nos refere a aquele cafres de Quraysh que está fazendo que está argumentando que o profeta Muhammad sallam e usa aqui verso riba de Ibn Abbas. Para falar pouco de Alcorão fala de como Quraysh tinha o argumento. Essa é para nós a mentalidade de gente. Ibn Abbas fala mbin ne ka linkoja nenhum sahaba. Mandado para sahabas, mbin de nenhum sahaba nkoja dentro de vós. Logo ele fala Abbas tinha argumento, se é coisa mané que não jubi só mentalidade, é difícil o argumento que é tipo de gente. Para ver gente que se vê com aparelho, já está falando todo mundo é kafir. Porque está de acordo que eles vão considerar o kafir. Gente que se vê como é fácil para ver que acontece no fundo e mais tribalismo na altura. Pensando como que a gente na saída de Makkah, Quraysh na saída, é bem que Islam goza de governar riba de nós. A nós não tem sábios, não tem conhecedores, não tem gente que tem conhecimento. Que mandou não permitir eles pensar essas coisas. Então busca só que desculpa de falar, vou fazer, para sempre poder revoltar, pensar do dono de seu nariz. Que lá que me se baseado. Então, o que a base chega é com sabapia. É mostrar aquele 3 pontos tudo é falar a base, que cupui não reivindica contra Ali. Logo, Ibn Abbas fala eles como no primeiro ponto que eu vou apresentar, que são de libertar prisioneiros. E Ali que faz prisioneiros de guerra. Vou falando dentro de vós, quem que tem coragem de fazer Aisha, mamé de muçulmanos, mamé de crentes, mulher do profeta Muhammad sallam, quem que de vós que tem coragem de fazer Aisha prisioneiro de guerra? Quem de vós que tem coragem de fazer ser muçulmano prisioneiro de guerra? É cala a boca. Depois de Ibn Abbas, se segundo isso é ponto de reivindicação que é fácil. Ibn Abbas torna a falar eles mais. E fala, bom reclamar de como se Ali Gapui Amirul Mu'minin ante Amirul Kafirin.
bona reivindicar kapuina que tratado que faz com Muawiyah Amirul Mu'minin. E falando na Hudaybiyah, que acontece na Hudaybiyah, na tratado de Hudaybiyah. Jintes de Makkah e fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam miste bakila pui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na carta. E profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda risca aquele parte de Rasulullah. Mas aquela que facili per título de Rasulullah. Então se escuta as seguintes de Damasco, se Muawiyah quer reconhecer Ali, e como se seta Ali para ver de certo motivo, se Ali tira aquele parte de Amirul Mu'minin, que ela cata fazer Ali perde esse estatuto de Amir. Logo aquele parte é que tem também de responder, escuta lá Ibn Abbas. Ibn Abbas continua mais e fala eles com esses versos de Alcorão. E continua mais e fala eles de como. Vou falar de como bom mister para homem fazer justiça. Vou falar homens que fazem justiça. Que sei do Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu com Amr ibn As. Homens que se entendem fazer justiça. Homens que para Alcorão fazer justiça. E esses versos de Alcorão não mostram eles de como. Justiça, se homem se entende fazer justiça e não usa versos de Alcorão, isso é Alcorão que não faz justiça. Mas ele desentende. Logo Ali fala, Ali bin manda, Ibn Abbas fala, está bom, gosto que não tem que fazer. Não mandei eles Alcorão. Assim que Ali manda Alcorão de que se entende tudo, Alcorão puro nasce metade. Logo Ibn Abbas fala, Alcorão papia. E fala Alcorão papia. Logo ele sude vira e fala Ibn Abbas, e fala ali como que Alcorão na papia. Alcorão que está papia assim, esse letra, esse tinta que escrevido. Ibn Abbas fala, mas como agora acabou bom exigir para Alcorão fazer justiça, é que o homem que o homem pode fazer justiça. Boca saber como e homem que tem que usar versos de Alcorão para fazer justiça. Que está falando justiça de Alcorão. Alcorão em si que tem fala. Mas ninguém que ele desentende. Logo, Ali disse parte e fala eles está bom, já acabou a negociação tudo com tenta, através de Ibn Abbas, vou desentender. Você pode viver pode viver à vontade, desde o momento que você provoca ninguém, você cria problema, você pode viver, não vive que estatuto de muçulmano. Tudo que aqui Estado Islâmico próprio conseguir, bota na boa parte também que não dá voz. Vou poder viver à vontade. Mas, em caminho, se não queria nenhum tipo de problema na sociedade. Eu falei, está bom que tem problema. Logo, durante aquele tempo, na Harura, primeiro que quer fazer é fazer Khalifa. Primeiro é nomear logo, é proclamar, é nomear ser Khalifa, ser líder. O que é nomear ser Khalifa Abdullah ibn Wahab, é nomear aquilo, é mandar mensagem para Ali, fala Ali, a partir de hoje, não nomear outro Khalifa, hoje é que não Khalifa. Ali fala eles, mas como acabou nomear outro Khalifa sem consentimento? Muçulmanos que podem ter dois Khalifa. Então ele fala Ali do como não nomear Abdullah ibn Wahab al-Rasibi. Ele fala não nomear Abdullah ibn Wahab al-Rasibi. Ele é o primeiro líder de que rebeldes. Sumoro quando não falava Bin Laden. Ele é o primeiro líder de que rebeldes na que lugar que é do Harura. E continua a viver lá. O que é Khalifa é que se comporta mal, de que se também pera gente que não passa no caminho viajantes, porque é precisa de comer. Então quando se vai estar gente viajantes que não passa, é tá rouba aquelas. Até bias é chega ponto de que exagera é passando. É dos viajantes que não viajava e chamado Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Harath. Se não lembra de Khabbab, aquele
escravo muçulmano que castigado, suma que Bilal castigado, Khabbab, tempo do profeta Muhammad sallam na Makkah, e castigado, e o Omar também vai na casa de sua irmã, quem que na lente ba irmã de Omar que saiu de Fátima, e esse Khabbab, se filho macho chamado Abdullah, o que aquilo na passa é prende filho de Khabbab, o que prende Abdullah. Lo que fala Abdullah é falando de uma notícia que o profeta Muhammad sallam que possível. O profeta Muhammad sallam lembra e fala na chega altura que rebeldes na tem. Khawarij, gente na revolta contra a liderança de muçulmanos. E fala se aquela altura chega. Quem que sinta e baixa sua espada e melhor na quem que firma. Quem que firma também melhor na quem que vai campo de batalha. Até quem que matado e melhor de quem que mata. Naquela altura. O que eu falei a conversa que las nerva. Eu falo que a nós que não refere. Eu falo, não, me conta vos que quem ouve bo puntan que quem ouve da vos uma notícia bonito de parte do profeta Muhammad sallam. É que da vos. Logo é maral jana. O que é maral Abdullah ibn Khabbab é maral é com sa jundal para humilhar. É maral é humilhar com sua família tudo. O que é maral é na yandantal é vai ter numa zona é hoje purco. O que é hoje purco som deles suta purco. Aquilo tu rapidez fala como porque aquilo é zona, se não se zonas de Kufa, aquele tempo tem bem de outro gente de outra religião. Então, é falar como uma suta é animal, que é animal faz o que se pecado. Lo que vai mais ser horta de tâmara de não muçulmano. Alguém toma aquele tâmara para comer aquilo, tu fala, acabou tocar tâmara, o que tem autorização de siruno para comer ali haram. Logo Abdullah ibn al-Khabbab fala eles, e fala mas a vos sinti para porco, vos sinti para tomar tâmara na horta de alguém não muçulmano, mas boca meio de Deus para matar muçulmano, para humilhar ou para matar. Qual tipo de sentimento que você tem? Qual tipo de Islam que você tem? Você tem pena para porco, você tem pena para isso, mas você tem pena para o irmão muçulmano. O que fala aquilo conversa, que gente fica nervoso para aquela conversa de Abdullah, é tomar Abdullah é dogolal. É dogolal Abdullah, suma alguma dogolal, limaria. Tudo que se família. O que aqui notícia chega Ali fala até ali como pode suportar gente. O que faz só que coisa, essa aí é cura, vai para zonas de Nahrawand. Não lembra? Nahrawand, que é outra parte. Zonas de, da Palestina, Jordânia, Nahrawand. É outro de Nahrawand. E vai para zonas de Nahrawand, onde que vai ficar nele. É fugir, é cura, vai para aquele lado. Então Ali fala, bom, não tem que justa conta que gente. Lá que Ali sai, que esse batalhão em marcha para aquele lugar que é chamado Nahrawand, que foi chamado Batalha de Nahrawand. O que Ali chega naquele campo de batalha, que Ali fala eles? Ali primeiro, e fala algumas coisas, e mostra parte e põe bandeira branco. E fala tudo quem vai para aquele lado, a mim não tem problema aqueles. Tudo quem corre de campo de batalha, não tem problema aquele. Tudo que evita, não tem problema aquele. Mas tudo que alça espada contra mim, na guerra aquele. A maioria de gente que estava naquela parte, essa aí é corre, e ficou o número de gente que decidiram como é na guerra contra Ali. E Ali, durante aquela guerra, Ali sente, para não Ali se vira tudo, passa na guerra.
participa na batalhas, desde Badr para bem. Ali participa na manga de batalhas. Se vida tudo, cedo só batalha. Então, nessa batalha também na Nahrawand, que ela dirigir de Ali hoje de como e tem que responder. Assim que Ali responde, que batalha, Ali sai, vence aquela batalha, onde a maioria daquele gente surdo morre naquela batalha. Alguns chefes correm de campo de batalha e pintam aqueles fracos que eles entram na atacar Ali, depois eles correm a buscar Kauribai. E Ali sai vitorioso naquelas coisas ali e que consigo parte de Ali, isso da baixa de corpo ou pecador na parte de Ali, consigo só que gente assim que naquela batalha na Nahrawand, Ali acaba aquele grupo de gente que bem na revolta, contra os chefes correm bem. O que coisa faz Ali camisiba guerra, Ali aquele coisa na lamenta, que coisa preocupa Ali. Logo a batalha acaba, Ali fala o seguinte, fala eles como vai buscar corpo de alguém dentro das gentes que morre. Vai buscar corpo de alguém que se monca completa. E tem monca completa. E também tem tumor, e tem mandita na mão, e tem mancha também na mão. E fala, vai buscar esse corpo. Gentes vai buscar corpo. Ele vai falar, Ali, não coja corpo de aquele alguém que pede. Ali fala, Boriba vai buscar. É bem mais. É bem fala, Ali não coja corpo. Ali fala, Boriba vai buscar corpo. Fala, boss. O que vai buscar corpo. É bem hoje corpo. De aquele alguém é fala, Ali corpo de aquele alguém. Ali que hora sinta aliviado para aquela guerra. Lo que fala Ali, ya Amirul Mu'minin. Fala, mas que mandou mandando para não vai buscar grupo desse? E fala, profeta Muhammad sallallahu se biba de kuma, nkassa na mentira ninguém que contam yes e que mentira que contam. E fala de kuma na bem guerra com grupo de gentes. Na bem guerra com grupo de gentes que nasce cadáver e na tem alguém que é situação que é 10 homens como fala boss. E fala seguir que isso acontece para quem pesadelo, para quem sente mal, para quem fica mal de para ver quem guerra aquele, para quem tem dúvida de como o comportamento está certo. Para quem tem dúvida de comportamento está certo. Então aquilo faz com que Ali se sinta aliviado e pensa para como aquela guerra que faz talvez e que faz iara. Mas depois de olhar o corpo daquele homem e lembrar de como o profeta Muhammad e saber como esse que o profeta Muhammad sallam fala dalbaja indicar baja de como se guerra e que faz que melhor para umma. Então assim que Ali que a guerra de Nahrawand ser o último guerra que Ali faz durante sua vida. Para ver esse problema de aquele Khariji que ser que rebeldes que põe Ali nunca mais e vai envolver nunca mais junta com Muawiyah, nunca mais é guerra cada quem Ali não resolve esses problemas. Então, gosto chega a altura de assassinato de Ali. Para ver grupo de gentes que faz? Aqueles chefes que capeli logo na ano seguir de Hajj, peregrinação, que vai Makkah, e vai fazer juramento na Kaaba. De que jura na Kaaba de como é na mata Ali, é na mata Amr ibn As e também é na mata Muawiyah. Aquele juramento que faz na Kaaba de como se que lá no junjun logo que na chiga, aquele gente que tem que matar aquelas. Então, Ali sempre se vira como é assassinado. Que sempre hora que alguém bimba aquele gente dizendo que desejava morte, e fala acabou preocupar. A minha profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando de como Ali buna matado. Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou Ali dia. E fala dos piores gente na geração que passa. E que alguém que mata camelo de
profeta Salih alayhi salam. E fala pior nas gerações que na bin na futuro. E na sério que jintes que na assassinou e sina lá até na parte que ali na faqueado. O profeta Muhammad sallam mostra fazer ali e ter sinal na parte de que ina esfaqueado, né? Então, ali sempre se vê como ina cedo se escusala, se morto na cedo escusala. E o que a peregrinação faz que ela decidir como na junho, para bem me escusa vir como a gente está mais à vontade, gente está com chuva na mesquita própria na Kufa, seja também na Damasco. E é decidir como aquele ano que a escusa ela mata três grandes sahabas. Que gente que faz aquilo e que sahabas, mas sim é pensar como eles já gostam de ter conhecimento mais do que sahabas, de serem matar companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim, o Ramadão chega, o Junjun chega, primeiro ataque que faz, mas não ataque a força com tropas não. Primeiro alguém que mandado para vai tentar matar, e mandado para vai tentar matar Muawiyah na Damasco. E mandado homem que mandado chamado Al-Hajjaj Tamimi. Al-Hajjaj Tamimi e vai para Damasco, o que aqueles estava dentro de mesquita. Madrugada e tenta atacar Muawiyah, mas que conseguir faquear Muawiyah. Ne que gente espanhol, Al-Hajjaj Tamimi, e panhado antes de conseguir concretizar que aqui mistério. Mas eles tudo faca que tem vai facas que tem venena. Então ele falha no poder de Allah. Muawiyah salva de que tentativa de assassinato. Muawiyah capili e na parte de Amr ibn As e mandado outro homem que chamado Amr ibn Bakr Tamimi, at-Tamimi. Ele também vai. Aquele dia Amr ibn As estava doente e acabou para a mesquita. Então, oche ina pera Amr ibn As na caminho, Amr ibn As manda dos escusala, dos empregados faleres como vai falar gente na mesquita como está doente em cana por bem para vir raça. Que hora é o homem na sucura e ataca aquele escusala, aquele servente de escusala de Amr ibn As. Que ele que salva a vida de Amr ibn As. Enquanto na parte de Ali, homem chamado Abdurrahman ibn Muljim. Esse Abdurrahman ibn Muljim e que alguém qualquer, e alguém que lê, e que sahaba, mas alguém que lê e tem conhecimento. Para bem ler, e foi aluno de Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal, esse era o aluno de Muadh ibn Jabal. Depois de ler, na mão de Muadh ibn Jabal, ele vai Egito e vai Kufa, e participa na batalha de Siffin, na batalha de Ali com Muawiyah, na parte de... gente tudo que Ali conhece, mas Ali nunca espera se tem esse ódio ao ponto de pensar tirar-se vida. Então assim que esse Abdurrahman ibn Muljim e monte a Ali na raça de madrugada. Na raça de madrugada, onde Ali firma para a raça, Ali estava já nesse 63 anos, que é a idade de sunna do profeta Muhammad sallallahu. Nesse quarto ano, na busca quinto ano de califado, e perante que Ali na raça e ataca Ali. E ataca Ali aquele faca que venenado, onde que esfaqueia Ali cai. Ocha Ali cai, Ali grita e fala um atacado, vou prender. El Abdurrahman ibn Muljim é prendido. Ocha é prendido, logo gente ainda primeiro tem que preocupar com Ali. Situação de Ali.
Anta lambu Ali leva para casa de Ali, Abdurrahman ibn Munjim, e prendido. Logo manda chamar médicos que até naquele tempo, se não lembra, aquelas zonas que pertencem ao Império Persa. Então, gente que tem essa civilização antes, e tem ser médicos. Então, manda chamar aquele homem que chega, e hoje a situação de Ali, fala Ali de como, porque tem hipótese. Essa maneira que eles atingiu o Bunamuri. Durante dias, porque tem hipótese. Então, poucos dias de vida. Então, Ali, com aquela notícia, Ali chama seus filhos. E chama Hussein, e chama Hassan, e chama Muhammad ibn Hanafiya. E chama eles, e conseguiu eles de papel para filhos. E conseguiu eles, e também gente de Kufa, e fala, Ali gosta contando, quem começa a ser o sucessor. Ali fala, não cana cuide ninguém. E fala, ante que eu acho o filho Hassan. E fala, se eu cuide Hassan, não tem problema, mas a mim, pessoalmente, em Canadá, minha opinião para cuide. Então, assim que Ali dia chega, e que faz nem 4 dias que depois de faquial, Ali acaba para morrer. Quando Ali morre, a família de Ali gosta para ver. Ali, durante esse tempo de vida própria, Ali se vira como gente que fanáticos que já pensa Ali tem poder divino. Ali Ali aquilo. Só que xiitas a Ozeta tem sua opinião perante Ali. Então, aquela que manda Ali decide se corpo. Ninguém quer saber que o corpo de Ali se família inteira, se filho inteira. Até a os xiitas têm coco chamado Najaf. Na Najaf, está falando que o corpo de Ali enterrado. Mas na verdade ninguém quer saber que família, se filhos enterram seu corpo nele. E Ali, seu corpo tomado, ou seja, morre e vai fazido e raçado na mesquita de Kufa. E raçado na mesquita de Kufa, corpo levantado casa, de noite e filhos landa inteira sem papel. E ninguém quer saber que Ali enterrado até hoje. Cada grupo, suma xiitas, tem aquele cão que vai fazer peregrinação, que vai fazer peregrinação, de fazer visitas, está falando que Ali enterrado, mas na verdade ninguém quer saber que Ali enterrado. Que coisa até hoje ninguém quer poder falar, não tem certeza Ali é tal que enterrado nele. Ninguém quer saber. Então, essa história desse grande homem, que Ali, primo do profeta Muhammad sallallahu profeta Muhammad sallallahu que criou nessa casa, e também casa filha do profeta Muhammad sallallahu. Esse grande homem que deixa se legado no Islã, Ali ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu. Parentes muçulmanos e preciso não cuidar. Para não saber, esse Islã, e tem gente que se sangue dharma, como que não é Islã, então que não brinca com o Islã. Para não cuidar também que gente que não bem disse no verso do Alcorão é interpretando ele dessa maneira, fora de contexto. Porque a realidade é que nós já hoje estão conectados com o terrorismo, para ver aquele comportamento de tal mesmo gente que está tomando versos do Alcorão e interpreta dessa maneira, faz meninos emocionar, meninos entram na matar inocentes. Então, para nós, a arrogância de gente, de rebeldes, a hoje não pode chamar eles para Al-Qaeda, são mesmo coisa que Al-Qaeda. E gente que se vê como, porque não há nem grandes sábios de Islã não apoiam esse comportamento. Mas para eles que se vê, e tudo que grandes sábios e que muçulmanos entram na mata gente de outra religião, ataca a casa de gente, no Jube, na Nigéria, Boko Haram, que não faz. Esse é exatamente o comportamento desse tipo de gente. Gente que vem de nada, é que sahabas, é que com o profeta Muhammad sallallahu, até porque aprenderam que sahabas é bem achado como eles que têm mais conhecimento do que sahabas próprios. É com Samata sahabas.
Então é preciso não tomar cuidado para não cuidar com o Islã. Então coisa não para ali. Tudo que é um papel de bem e bem de Deus e que é um papel de mal e bem de mim. A minha humano nunca completa. É que Deus dá divã na história de Ali, Panchiganta, para que ela não para ali espera, beneficia e a também, buna beneficia, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.